Olá, irmãos, graça e paz. Eu vou gravar esse vídeo, como um complemento à nossa aula da lição número 5 da revista Nossa Fé, tratando exatamente ou especificamente sobre o decreto que levou as mártires, a irmã Perpétua e a irmã Felicidade, ao martírio. Então, queria que você acompanhasse comigo um pouco da leitura desse texto do livro A História Ilustrada do Cristianismo, volume 1, de Justo Gonzalez. Nós estamos aqui na página número, capítulo 10, página de número 86, iniciando na página 86. Então, o texto ele vai dizer o seguinte: a perseguição no século III. A presente confissão de fé diante das autoridades foi tão mais ilustre e honrosa porquanto o sofrimento foi maior. A luta se agravou e aumentou a glória dos que lutavam. Cipriano de Cartago. Até fins do século II, a Igreja desfrutou de um período de relativa paz. O Império, às voltas com guerras civis, ao mesmo tempo em que tratava de defender suas fronteiras diante do incremento dos povos germânicos, não prestou demasiada atenção aos cristãos. Além disso, ainda se via em vigor o velho princípio promulgado por Trajano, no sentido de que os cristãos deviam ser castigados se fossem delatados e se negassem a oferecer sacrifícios aos deuses, mas que não se devia fazer esforço de buscá-los ativamente. No século III, entretanto, a situação mudou. Ao longo de todo o século, continuou vigente a legislação de Trajano e, portanto, de vez em quando, em um ou outro lugar, houve martírios mais ou menos isolados. Além disso, houve duas políticas novas, uma promulgada por Sétimo Severo e outra por Décio, que afetaram profundamente a vida da Igreja. Aí ele coloca aqui, a perseguição sob Sétimo Severo. Nos princípios do século III, o imperador Sétimo Severo reinava em Roma. Ele conseguiu consolidar seu poder, pondo fim, dessa forma, a um período de lutas internas que tinha debilitado o império. Governar em tais circunstâncias não era fácil. A ameaça dos povos bárbaros, além do Danúbio e do Reno, era constante. Dentro do império havia grupos dissidentes e existia sempre o perigo de que alguma legião se rebelasse e nomeasse seu próprio imperador, iniciando assim uma nova guerra civil. Em meio a tal situação, Sétimo Severo decidiu uma política religiosa de caráter sincretista. Seu propósito era unir a todos os seus súditos sob o culto ao Sol Invicto, no qual se fundiriam todas as religiões da época, assim como os ensinos de diversos filósofos. Tal política conflitava com a obstinação dos dois grupos religiosos que se negavam a dobrar-se diante do sincretismo, os judeus e os cristãos. É importante entender isso porque os irmãos sabem que tanto os judeus quanto os cristãos, eles têm uma particularidade entre as religiões, assim como os muçulmanos, que é a ideia de um monoteísmo. Então, nós cremos em apenas um Deus. A forma como o judaísmo e como o cristianismo se desenvolvem, ou se separam, tendo o cristianismo surgido a partir do próprio judaísmo, da igreja judaica. Então, é o que vai diferir, mas nós cremos em um único Deus. Então, os judeus não têm a noção de trindade, como nós temos, obviamente, mas nós, por exemplo, não cremos que adoramos a três deuses, mas um único Deus que subsiste em três pessoas. O que era um problema para o Império, onde se procuraria fazer um sincretismo religioso, e muitas vezes fazendo o quê? Muitas vezes não, sempre fazendo isso, assimilando aos deuses daqueles povos que eram vencidos. Aquela política de boa vizinhança, trazendo para si o panteão de outros povos.
E o cristianismo e o judaísmo eram, obviamente, e abertamente contra isso. Então, ter um Deus só num lugar ou numa época onde o comum seria adorar vários deuses é o equivalente a ser ateu. Tá? Então, poderíamos dizer que os cristãos e os judeus eram ateus nesse sentido, por adorarem um único Deus. Então, esse tipo de política ele conflitava com e a ideia aqui de obstinação é porque eles não iam abrir mão, assim como nós não abrimos mão, de forma alguma daquilo que cremos, mesmo diante da imposição do Estado. Continuando. Por isso, o Sétimo Severo propôs-se deter o avanço dessas duas religiões e, com esse propósito, proibiu, sob pena de morte, toda conversão ao judaísmo ou ao cristianismo. Ao mesmo tempo, a antiga legislação seguia vigente, de modo que a condenação viria também aos cristãos que fossem acusados e que se negassem a oferecer sacrifício aos deuses. O resultado de tudo isto foi o recrudescimento da perseguição no estilo do século anterior e, ao mesmo tempo, perseguição mais intensa dirigida contra os novos convertidos e seus mestres. Portanto, o ano 2202, data do Edito de Sétimo Severo, marca um novo fato na história das perseguições. De acordo com uma tradição, foi nesse ano que Irineu sofreu o martírio. Também assinalamos anteriormente que o pai de Orígenes, Leônidas, estava entre um grupo de mártires alexandrinos da mesma época. Como o perigo era maior para os mestres do cristianismo, Clemente, que estava há cerca de 20 anos ensinando em Alexandria, tendo se tornado famoso, viu-se obrigado a fugir e refugiar-se na região da Capadócia, onde era menos conhecido. E aí, diante desse contexto histórico, a ideia de complemento que eu quero trazer para os irmãos da lição é exatamente essa, apresentar o contexto em que a Perpétua e Felicidade e os seus companheiros foram martirizados. Então, é diante desse contexto que nós temos essa história, que é a história mais famosa, mais conhecida, que é a história de Perpétua e Felicidade. Então, observe uma coisa que eu falei no outro vídeo, e eu estou gravando esse exatamente para elucidar e deixar mais claro isso. O fato de que foi esse contexto que propiciou o martírio desses jovens, né, de Perpétua, Felicidade e os seus companheiros. Observem só, o mais famoso dos martírios dessa época é o de Perpétua e Felicidade, que ocorreu por volta de 203. É possível que Perpétua e seus companheiros tenham sido montanistas e que o autor que nos deixou o testemunho de seu martírio tenha sido Tertuliano. Todavia, o que mais nos interessa aqui é o fato de que os mártires são 5 catecúmenos, isto é, 5 pessoas que se preparavam para receber o batismo. Isto concorda com o que dissemos acerca do Edito de Sétimo Severo. O crime pelo qual eram acusados esses 5 jovens, vários deles adolescentes, não era só o fato de serem cristãos, mas também o de se terem convertido fazia pouco tempo, desobedecendo assim ao decreto imperial. Então foi isso que eu falei na aula, e eu estou trazendo esse vídeo extra só para dar uma base historiográfica, uma base com a voz, a autoridade de um autor como Justo Gonzalez. Então, por que eles foram levados ao martírio? Por causa de todo esse contexto que cercava o ambiente em que eles estavam inseridos, e pelo fato deles serem catecúmenos, discípulos, estarem sendo discipulados, preparados para o batismo, eles estavam confrontando aquilo que havia sido estabelecido pelo decreto imperial. Então, que Deus os abençoe nos estudos, que os irmãos tenham cada vez mais curiosidade de buscar esse tipo de informação, e qualquer dúvida ou qualquer sugestão que os irmãos tenham para as aulas futuras, os irmãos podem deixar o comentário aqui abaixo desse vídeo, e na medida do possível
eu responderei aos irmãos. Deus os abençoe e até a próxima aula.